Ok, então Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous é chamado passado contínuo perfeito, né? Qual que é a função do Past Perfect Continuous? Seria destacar a duração de um acontecimento que ocorreu no passado antes de outro, tá? Expressa a continuação de uma ação que teve início no passado antes de outra também no passado. Ou seja, ele vai dar ênfase à duração deste acontecimento, tá? Muitas pessoas confundem o Past Perfect Continuous com o Past Perfect Simple, né? Então, muitas pessoas vão confundir o passado contínuo, né? Passado perfeito, o passado contínuo perfeito com o passado perfeito simples, né? Porque os dois se referem a ações que acontecem no passado que ocorrem antes de outros, né? Mas a principal diferença é que o Past Perfect Continuous, né? Ele dá ênfase à duração, dá ênfase à continuação da primeira ação, né? Por conta disso, em alguns casos, utiliza-se o tempo exato, como for an hour ou for 5 weeks, né? Por 1 hora, por 5 semanas. A estrutura, como que eu faço a formação do Past Perfect Continuous? É o sujeito, mas o simple past, né? O passado simples do verbo have, que vai ser had, mas o past perfect do verbo to be, que é o been, e o verbo principal com ing, né? Então, a estrutura, sujeito, had, been, né? Sujeito, had been, e o verbo com ing e o restante na frase. Por exemplo, I, sujeito, had, o simple past do verbo have, been, past perfect do verbo to be, loving, o verbo principal que é ing, né? Que é love, fica loving. Eu estive amando. Então, I had been loving. Eu estive amando, tá? Então, sujeito, não esqueçam isso, sujeito, mais had, been e o verbo com ing. Outro exemplo. They had been waiting for 3 hours when their parents finally arrived, né? Olha, they had been, sujeito, had been, tá vendo? They had been waiting. E o verbo com ing. Sujeito, passado de have, particípio do be, e o verbo principal com ing. Eles estavam esperando por 3 horas quando seus pais finalmente chegaram, tá? Então, uma ação que aconteceu no passado em relação a outra no passado também, e que está dando continuação. I had been saving my money to buy this house. Eu estava guardando dinheiro para comprar essa casa. You had been waiting there for more than 2 hours when he finally arrived. Você ficou esperando lá por mais de 2 horas quando ele chegou finalmente. She had been working hard all day yesterday. Ele estava trabalhando, ela had been, estava trabalhando muito durante o dia de ontem, né? Uma ação no passado deu continuação. A forma negativa do past perfect continuous, a gente tem que colocar a palavrinha not, né? Após o had. Então, passado simples, verbo to be também. Pode também usar a forma contraída como hadn't, ou pode usar had not ou hadn't. Então, a formação fica sujeito, simple past do verbo have, que é had, not, mais o past perfect do be, né, que vai ser o been. E o verbo principal com ing. Então, ó, they had not been, ou they hadn't, que eu posso usar a forma contraída, waiting for 3 hours when the parents finally arrived. Eles não estavam esperando por 3 horas quando seus pais finalmente chegaram, tá? Então, a negativa, a gente tem que acrescentar o not, né? Depois do had. I hadn't been loving, eu não estive amando, né? Ou I had not been, né? Mas como eu falei, a forma mais usada é a forma contraída.
hadn't. Janet hadn't been studying. Janet não estava estudando. Carlos had not been studying English for 5 weeks. Carlos não vinha estudando inglês por 5 semanas. He had not been driving for 2 hours before he had an accident. He had not been, ou he hadn't, né? Ele não tinha dirigido por 2 horas antes de ter o acidente. A forma interrogativa, o verbo to have, no passado simples, que é o had, ele vai vir no início da frase, ou seja, antes do sujeito, tá? Então, a formação da interrogativa, a gente vai usar o had antes do sujeito, mais o past perfect do verbo to be, que é o been, e o verbo principal com ing, tá? Então, fica had, sujeito, been, e o verbo com ing. Had Mary been studying English for 5 weeks? Né? Maria vinha estudando inglês por 5 semanas. Tá? Então, veja, na afirmativa eu usaria Maria had been, né? Mas o had ficaria aqui. Então, ele passou para a frente do sujeito. Had Maria been studying English for 5 weeks? Tá? Had he been waiting for her for a long time? Ele tinha esperado por ela por muito tempo? Né? A afirmativa ficaria he had been waiting. Ele tinha esperado por ela por muito tempo. Mas como estou fazendo uma interrogativa, o had ficaria aqui, eu passo para frente. Had he been waiting? Had she been crying? Ela estava chorando? Pois na afirmativa ficaria she had been crying. Ela estava chorando. Então, she had, né? O had eu passo para frente. Had you been swimming? Você estava andando, né? Had you, né? A afirmativa seria you had been swimming. Passei o had daqui para frente. Quando usar o past perfect continuous? Bom, eu vou usar o past perfect continuous quando algo que estava ocorrendo simultaneamente a outra ação ou antes de outro fato ocorrer. Para isso, podem ser usadas palavras como since, when, for e before. Por exemplo, she had been waiting there for more than 2 hours when he finally arrived. Ela ficou esperando lá por 2 horas quando ele chegou. Tá? Então, veja, é algo, né, uma ação que está ocorrendo simultaneamente a outra ação, né? Ela ficou esperando no passado, enquanto, por 2 horas, né? Quando ele, outra ação no passado, chegou finalmente. Mary had been trying to open the door for 10 minutes when her husband found the key. Mary estava tentando abrir a porta havia 10 minutos, quando o marido dela encontrou a chave, né? Então, estava tentando abrir no passado, né? Quando o marido encontrou outra ação no passado. I had been talking to him before I sent the email. Antes de mandar o e-mail, eu estava falando com ele. Vou usar o past perfect continuous para destacar a razão do fato que aconteceu no passado. Jane put on some weight because she had been overeating. Jane ganhou peso porque ela estava ou tinha estado comendo demais, né? Então, destaca aqui a razão do fato que aconteceu no passado. Então, qual que é a razão dela ter engordado? O fato dela ter ganhado peso, o fato dela ter comido demais. Né? The street was wet because it had been raining.
A rua estava molhada porque estava chovendo, ou porque tinha estado chovendo, né? Então, destacou então a razão do porquê a rua estava molhada, né? Porque estava chovendo ou tinha estado chovendo. I was tired because I had been working out. Eu estava cansada porque estava me exercitando, ou tinha estado me exercitando. Ou ainda, a gente usa o past perfect continuous para expressar uma condição. Tá? If it hadn't been raining, we would have go out. Né? If, se. Então, sempre quando eu tenho with na frente, ele indica uma condição, né? Ele é condicional. Se não estivesse chovendo, nós teríamos saído. If he had been driving under the branch when it collapsed, it would have killed him. Se ele estivesse passando de carro por debaixo da ponte, no momento em que desmoronou, ele teria morrido. Ok?